Uhum. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus esta oportunidade que Ele nos dá de fazermos aqui esse vídeo para compartilharmos com os irmãos uma palavra para o nosso coração, para confortar a nossa vida nesses momentos. A palavra de Deus em Isaías, capítulo 41, versículo 10 e o versículo 13 vai dizer assim: Não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque sou teu Deus. Te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O 13 diz assim: Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e digo: Não temas, pois eu te ajudo. Nós estamos vivendo dias muito difíceis em que o medo tem tomado de conta das pessoas, tem feito com que as pessoas fiquem preocupadas diante de situações. Aqueles que não estão preocupados com a pandemia em si, estão preocupados com as consequências que ela pode trazer. E isso tem sido um desafio muito grande para a igreja também, porque nós que fazemos parte da igreja em Cristo Jesus temos que, de certa forma, passarmos para as pessoas a calma que a palavra de Deus e que Deus traz ao nosso coração. E nós sabemos que o medo é um monstro que nos persegue muito. O medo faz com que nós fiquemos cegos. O medo faz com que nós vejamos coisas que não existem, escutemos coisas que não existem. A Bíblia mesmo tem exemplos assim. Quando, por exemplo, os discípulos estavam no barco e veio aquela tempestade sobre eles, eles ficaram amedrontados e esqueceram que Jesus estava na polpa do barco, dormindo. E esqueceram que o dono de todas as coisas estava ali. Esqueceram que aquele que comandava tudo, que eles mesmos já tinham presenciado milagres e maravilhas que tinham sido feitos por ele, pelo Cristo, que estavam ali com eles, mas eles ficaram tão medrosos que acordaram Jesus dizendo assim: Mestre, salva-nos, será que tu não se importa que nós venhamos perecer diante dessa tempestade? Porque o medo causou neles ali uma cegueira. Não é à toa que quando Cristo opera um milagre, ele olha para eles e diz: por que vocês tiveram tão pouca fé? Por que duvidaram? Vocês não se lembraram que eu estava aqui no barco com vocês? Então o medo faz isso com as pessoas. Só que nós temos aqui, nesses dois versículos, alguns recursos que nós podemos tirar de ensinamento para a nossa vida. Recursos que nós encontramos em Deus e que Deus falou para Isaías transmitir para o povo que também estava vivendo um momento de adversidade. Deus, ele é um Deus grande em suas promessas. E ele ensina, ele passa para Isaías algumas formas, algumas promessas que ajudariam o povo de Israel a enfrentar aquele momento e que servem para nós também. São recursos que se estendem a nós. Nós sabemos que a palavra do Senhor ela se renova todos os dias, dia após dia. Todas as coisas passam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então são ensinamentos dados a Isaías, ao profeta Isaías, que serve para nós, que é ensinamento para nós. E o primeiro recurso que nós encontramos aqui é justamente o recurso da presença de Deus. Você vai ver o versículo 10 iniciar assim: Não temas, porque eu sou contigo. É um recurso que nós temos através dessa promessa feita por Deus. Ele está dizendo assim: não se preocupe, não fiquem atribulados ou amedrontados, não deixem o medo cegar vocês, porque eu estou com vocês. E não temas é justamente isso, não tenha medo. Entenda que nós nunca estamos sozinhos, que o Senhor, ele está conosco. E nós podemos descansar nessa promessa durante esses tempos de adversidades. Nós podemos descansar nesta promessa diante esses tempos tempestuosos, esses tempos difíceis, diante essa pandemia que tem acontecido. E não só diretamente falando dela, mas diante de todas as situações de nossa vida, nós temos que entender que Deus, ele está conosco. E isso é uma promessa que alcança
que vem até nós, que não se restringe somente ao povo de Israel, não, mas que se dirige também até a nós. Então nós podemos descansar nesta promessa durante esses tempos de dificuldades. Ele diz, mas não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Então, males e tempestades podem ameaçar a nossa vida, mas Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Como eu falei no princípio, ele tinha total controle daquele barco, naquele momento, daquela dificuldade, daquela tempestade. Ele tinha total controle. O medo fez com que os discípulos não percebessem isso. O medo fez com que eles não percebessem que aquele que comandava todas as coisas estava ali. Então, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Então, as tempestades, elas podem nos ameaçar, os males podem nos ameaçar, a pandemia pode nos ameaçar. Mas nós temos que entender que nós não devemos ficar amedrontados, porque nós temos um Deus que pode todas as coisas. Os recursos de Deus para a nossa vida são muito maiores do que os problemas. Os recursos que Deus tem para a nossa vida são muito maiores do que as dificuldades que podem sobrevir sobre a tua vida, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa saúde, sobre a nossa vida financeira. Os recursos de Deus são muito maiores do que os problemas que podem vir sobre a nossa vida. Então, nós vivemos essas promessas, a gente agir sobre essas promessas expulsa o nosso medo, expulsa os nossos medos. Então, quando a fé ganha, o medo perde. Quando nós passamos a se apegar a estas promessas pela fé, o medo, ele diminui a ponto de ir embora. Porque nós compreendemos que nós não devemos ter medo porque Ele está conosco. Nós não devemos nos assombrar porque Ele é o nosso Deus. Então nós temos que lançar o medo fora, abraçarmos esta fé que nós compreendemos, que nós conhecemos, e deixarmos que este medo saia da nossa vida. O segundo recurso que nós podemos encontrar no meio dessa dificuldade, no meio desse momento de medo, é a força de Deus. Ele vai dizer o quê? Logo em seguida, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. É assim que ele fala, eu te fortaleço. É como se o Senhor estivesse nos convidando a negociar a nossa fraqueza pela sua força. Você tem medo? Você está fraco? A tua fraqueza faz com que você tenha medo? Não tem problema não. Negocia como se Deus estivesse falando assim, negocia comigo. Troca comigo o teu medo, que eu te fortaleço. A minha força, ela vai para a tua vida e te fortalece no meio dessa dificuldade. Então, essa troca, essa transação, ela nos capacita em meio a qualquer crise. Qualquer momento de dificuldade, independente desse agora ou não. Se nós aprendermos a negociar desta forma, trocar o nosso medo pela força de Deus, com toda certeza, nós conseguiremos ter capacidade para enfrentar qualquer crise. Por quê? Primeiro, nenhum problema é grande demais que o nosso Deus não possa superar. Nosso pastor Castro, ele costuma sempre dizer, se existe uma coisa que Deus nunca viu, é uma causa impossível, algo que ele não possa fazer. Então, a força de Deus, ela supera qualquer dificuldade, qualquer adversidade. Se é problema de saúde, a força de Deus, o poder de Deus traz cura. Se é problema financeiro, o Senhor provê. Se é problema dentro da tua vida conjugal, o Senhor resolve. Por quê? Não existe nada que Deus não possa resolver. O poder de Deus não é limitado. O poder de Deus não é algo que tem um fim, não. Ele é infinito, ele é ilimitado. Então não existe nenhum problema grande demais para com o nosso Deus que ele não possa superar. Não existe. As promessas de Deus para a nossa vida, ela chega justamente nos momentos mais difíceis. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então ele fala, eu te ajudo, eu te sustento,
Então é sempre certo confiarmos em Deus, não importando as circunstâncias. Não é porque é uma pandemia que nós vamos nos amedrontar. Não é porque é algo que tem afetado o mundo inteiro que nós vamos achar que Deus cruzou os braços. Não. Esses dias eu vi uma live trazida pelo pastor Edson Bruno, um grande comunicador, que ele falava justamente o seguinte: Deus está no controle de todas as coisas. É bem verdade que existem duas vontades de Deus, a vontade permissiva e a vontade perfeita. Eu tenho convicção plena de que não é a vontade perfeita de Deus que situações como essas aconteçam. Mas a vontade permissiva faz com que Ele permita que tais situações sobrevenham sobre a terra. Então existe sempre uma finalidade, às vezes não entendemos no momento. Hoje eu não consigo expressar para você que posso compreender o que Deus tem tentado falar através dessa situação, crendo que Ele está no controle de tudo. Então, independente do momento difícil, independente da circunstância, o correto na nossa vida é sempre confiar em Deus. Então, no dia mais escuro, no dia mais terrível, na maior adversidade, no maior problema, confia no Senhor, porque Ele traz justamente solução. Ele é luz em meio à escuridão. Ele é bonança em meio à tempestade. Ele é paz em meio à guerra. Então, o nosso Deus, Ele é essas coisas para nós. Por isso, nós temos que confiar no Senhor. Então, eu te fortaleço. A força de Deus, ela está disponível para a nossa vida. Te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Terceiro recurso são as promessas de Deus. E no versículo 13 nós encontramos isso. Ele diz: eu te seguro pela tua mão direita. Isso é uma promessa. Diz mais: não temas, eu te ajudarei. Uma outra promessa. E se existe uma coisa que Deus faz é cumprir as suas promessas. Deus, ele não volta atrás. O homem, ele promete algo e volta assim atrás. Mas Deus não. Deus, ele permanece fiel. E ele cumpre sim as suas promessas. E nós vemos aqui promessa sendo estendida até a nossa vida. Então, Deus sempre cumpre essas promessas. Considere sua promessa, por exemplo, de enviar o Salvador. Considere a promessa de Jesus preparar um lugar para os seus, como nós encontramos lá em João, capítulo 14, versículo 1 e 2. Considere as promessas da ressurreição de Cristo e o seu retorno, como nós achamos lá em João 14, 3 até o 6. Ele cumpre as suas promessas. Ele não volta atrás. Então não fique achando que essa dificuldade, essa situação em que nós estamos vivendo, em que a igreja precisou fechar as portas, em que nós precisamos, costumo dizer aqui na minha casa, na minha residência, nos momentos de orações, que parece até que Deus permitiu uma situação dessa, e um dos motivos é justamente resgatarmos algo que foi esquecido com o tempo, que era justamente o culto doméstico, um culto em que eu cresci fazendo parte dentro da minha casa, e que de certa forma parece que foi esquecido pelas pessoas. As igrejas foram fechadas e nós temos visto o povo resgatando justamente isso, que foi deixado para trás ao decorrer do tempo. Isso não é uma coisa generalizada, não me entenda mal, não estou generalizando. Existem muitas famílias que ainda permanecem com essa prática, mas podemos dizer que uma alta porcentagem perdeu isso. E que nós devemos entender que a igreja somos justamente nós. Como a Bíblia nos fala, nós somos templo e morada do Espírito Santo. E nós não podemos fraquejar neste momento de adversidade e esquecermos as promessas que Deus fez para nós. Guarde esta palavra: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. E o versículo 13: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e digo: não temas, porque eu te ajudo. Então não temas.
está passando uma situação difícil? Esta pandemia vai acarretar em uma situação mais difícil para você? Não tema, descanse nas promessas do Senhor. Descanse em Cristo, que Ele tem a solução para esses momentos de dificuldade. E Ele está conosco. Pode ter certeza disso. Deus, Ele não mente, não volta atrás em sua palavra. E se nós permanecermos fiéis, Ele é fiel também para cumprir as suas promessas. Quero que você guarde essa reflexão, compreendendo que independente da situação que você esteja vivendo neste momento, se essa pandemia trouxe para você um momento de dificuldade financeira, descansa no Senhor. Se essa pandemia trouxe para você, acarretou para você um problema dentro de casa, descansa no Senhor. Confia nele, que Ele com certeza resolverá todas essas situações. Mas existe uma questão importantíssima. Não pare, não olhe para trás, não fraqueje, mas guarde em seu coração as promessas que o Senhor fez para o seu povo. E essas promessas se estendem a nós até os dias de hoje. E o Senhor, mais uma vez repito, não volta atrás nas suas promessas. Então, guarde essa palavra no seu coração, tá certo? Independente do horário que você estiver vendo, se pela manhã, à tarde ou à noite, que Deus possa tocar a tua vida, Deus possa tocar o teu coração e que essa palavra tenha a finalidade de te revestir, de te dar força em meio à situação em que nós estamos vivendo. Ore, aproveite os momentos para estar com a sua família, para orar. Não perca tempo com a mídia, com a internet atrás de notícias que só vai entristecer o teu coração. Não, convida a tua família, ouve louvores, ora com ela. Ah, irmão, mas a minha família não são todos que são crentes. Não tem problema, tira um tempinho você, porque isso com certeza é o que mais temos nesses dias, é tempo. Então, se em algum momento você reclamou pela falta de tempo, este é o momento em que estamos tendo bastante tempo. Estamos tendo tanto tempo que existe determinado momento que a gente fica até estressado, porque estamos dentro de casa, estamos parados, queremos nos movimentar. Porque o ser humano, ele não foi feito para ficar preso, mas sim em liberdade. Se existe uma coisa que afeta o nosso psicológico, é justamente isso, nos privar da liberdade. Então aproveite esse tempo, busque ao Senhor, se apegue às suas promessas, tá certo? E peça a Ele forças, para que se, dado momento, isso vir a piorar, nós venhamos estar apegados a Ele. Porque não importa se o barco pode balançar, as ondas serem gigantescas, os ventos serem muito fortes. Mas compreenda algo, se Jesus está no nosso barco, Ele não vai naufragar. Dado o momento certo, na hora certa, na hora que Ele vê, na hora que o nosso Deus vê que é a hora certa, Ele vai acalmar essa tempestade e a bonança vai chegar na nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida. Deixo a paz aqui do nosso pastor Castro, missionária Cássia. Ore por nós, por todos nós que fazemos a Igreja Pentecostal Cristo para o Brasil, aqui na cidade de Pentecoste, para que Deus venha ter misericórdia do seu povo e que nós venhamos vencer essa dificuldade de cabeça erguida. Abençoe o nosso canal também, que é administrado aqui pelo irmão Henrique, que tem só conteúdos abençoados, louvores, palavras, reflexões, os cultos, como você pode já encontrar aí, tá certo? Então se inscreva no nosso canal e abençoe a nossa vida através da sua inscrição, através do seu like, tá certo? E que você também abençoe a vida de outras pessoas compartilhando esta palavra ou essas palavras que você encontrar aí neste canal. Deus abençoe a cada um de vocês. Quero convidar para você orar juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, que neste momento, Senhor, independente do local ou da hora que essa pessoa está vendo esse vídeo, que Deus possa abençoá-los, que eles possam se deleitar nestas promessas que o Senhor fez para a nossa vida. Pai amado, que nós venhamos estar com total confiança em Ti e que se em algum momento, Senhor, a nossa fé começar a fraquejar, que nós venhamos ser alertados pelo Teu Espírito Santo para que nós venhamos erguer a nossa cabeça
e olhar para Ti, que é sim, Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Nos dá força em meio a esta dificuldade. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor Jesus.